Escritor Zé de Obrigado Públio. Zé de Castro tem uma pergunta, em seguida o Aloysio Azevedo também tem uma pergunta. Pablo, o nosso conhecimento é meio pré-histórico também, né? Eu lembro de você, criancinha e tudo, né? E assim, você é filho de quem é, né? Um psiquiatra, poeta. Eu digo que eu sou o maior caso de sucesso do meu pai, que ele conseguiu me fazer, ele treinou para eu ser aparentemente normal. Você olha assim para mim de longe e você pensa, não, ele é normal. Só vai ver o problema quando chega perto. Pois é, então eu sempre fui muito fã do seu pai, que ele ensaia os poemas e também é um excelente ator, né? Premiado, inclusive, com peças que a gente montava sob a direção do Carlos Furtado. Eu digo até que ele interpreta há 20 anos o papel de vereador, todo mundo acredita perfeitamente. É um bom ator, realmente. Mas ele fez a Bicicleta do Condenado de Arrabal muito bem, com a grande distinção, foi fantástico, né? Então, assim, e você, pelo que eu noto, você é uma pessoa de muita experimentação dos vários gêneros. No começo eu achava que você ia ser uma pessoa mais poeta, e depois você descambou mais para a prosa, né? E mais recentemente até para a produção coletiva no texto do teatro, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: o que te falta experimentar dos teus sonhos de gêneros, de passeio pelos vários gêneros? Quais são os seus sonhos atuais de falar assim, isso ainda não fiz, eu quero fazer? O que você acha que ainda te falta? Porque você escreve muito bem, né? Aqui entre nós. E pode passear pelos vários gêneros, mas assim, você tem vontade de se localizar num nicho ou você vai continuar nessa variação? Olha, eu tenho, assim, a minha vida toda como escritor, eu passei pensando nos livros. Então, o meu desejo era estar na prateleira. Eu gostava muito de prateleira de livro, então eu queria estar lá, no meio daqueles mortos, né, dos defuntos, todas aquelas pessoas. Então, um dia eu queria estar lá com meus livros lá também. E eu sempre fico pensando muito nisso. E assim, o que eu sinto falta ainda de fazer, e eu tenho vontade de passar por esses tipos de gênero, porque eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é fazer aquilo, entendeu? Então, é meio como se você estivesse aprendendo a tocar instrumentos diferentes. Então, digamos assim, se eu fosse um músico, seria um multi-instrumentista. Ia aprender a tocar violão, aí quando começasse a tocar, fizesse um violão, aí eu já queria aprender bateria e tal, você está entendendo? Então, eu tinha esse desejo assim, de fazer. Então, me falta ainda uma novela literária, né? Assim, com vários personagens, uma trama costurada, né? E eu estou trabalhando nisso, porque aquela história de 91 que eu tentei fazer, porque quando você chegou eu tinha contado isso, 92 que eu tentei fazer essa história e a coisa não fluiu, depois eu tentei de novo em 2005, não fluiu. Estou sentindo que está chegando o momento de eu tentar materializar ela. Então eu tenho vontade de fazer uma novela com vários personagens, assim, uma trama intercalada e tal. E tenho vontade também de escrever para cinema, sabe? Roteiro e tal. Inclusive, tenho um contato com um amigo meu que a gente está aí batendo um papo, aí vendo a possibilidade de eu produzir alguma coisa, talvez. Eu tenho vontade também assim, de experimentar essa escrita de cinema. E melhorar um pouco a minha escrita de teatro, porque eu ainda estou meio insatisfeito com... Jaci. Jaci, assim, foi muito bem, né? Assim, a repercussão muito legal. Assim, a gente teve... Os meninos agora estão em Brasília, né? Mas Iracema está aqui, Iracema Macedo está aqui. Sim, é porque o dramaturgo fica em casa, quem viaja é o ator, né? A gente fica só olhando pelo Facebook, né? A solidão do escritor é essa, né? Todo mundo na festa e tal, eles botam lá no Facebook Henrique Fontes, Quitéria, Pedro Fiuza, todo mundo, e a gente aqui, legal. Quando precisar de um texto, avisa, né? A gente faz. Então, assim, a parceria com o Iracema e com o Henrique foi maravilhosa, né? Foi muito boa.
Eu acho que assim foi uma química muito legal. Mas eu sinto ainda que assim eu preciso aprender mais no texto literário, né, do texto dramatúrgico, porque é muito diferente. É muito diferente escrever para teatro, assim, é uma experiência totalmente distinta. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente for fazer uma analogia sexual, a literatura é meio como se fosse uma coisa masturbatória, né? Você fica assim, só você, aquela coisa solitária, né? Um prazer solitário. O teatro é meio que uma suruba, né? Porque tem um bocado de gente se metendo no texto. É aquela coisa assim, todo mundo se mete no texto, aí muda, aí o ator, a atriz diz, eu não vou falar isso não. Você diz, pelo amor de Deus, não, essa fala não fala, aí você tem que mudar a fala, né? Aí, então é meio uma suruba. E o cinema, já me avisaram, é meio um estupro coletivo, né? Porque o diretor, o roteirista tá assim, aí ele vai escrevendo, aí o produtor diz, corta isso, corta aquilo, tem dinheiro não, tá louco? Botando esse... Aí o pobre do escritor fica, né? Ele tem que... Então assim... Eu queria passar por essa experiência, né? Ainda não passei. Então, assim, eu tinha vontade de desenvolver mais. Ok, obrigado. A gente tem uma pergunta agora do Aloysio Azevedo Júnior. Pablo, eu gostaria de voltar só ao tema da filosofia, né? Eu não sei se por esse nosso academicismo exagerado, né? Mas você não acha que a filosofia precisa se reinventar? A gente todo o tempo está usando as referências do passado, a gente não vê novas referências filosóficas. É um tema que eu gostaria de abordar. Eu acho que nós temos aí Agora eu vou... Né, se a academia estiver me ouvindo agora, vai ser o momento final da minha debacle na academia. Eu digo sempre assim, eu adoro a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sabe, adoro. Inclusive, né, toda a minha formação foi lá, né, eu morava perto da universidade, aprendi a andar de bicicleta ali, meus pais moravam na cidade de Jardim, eu saía correndo de bicicleta por lá. Mas assim, eu acho que a Universidade Federal tem um problema, que ela tem muito professor universitário na Universidade Federal, sabe? Se tivesse menos um pouquinho. Então assim, o professor universitário é uma figura importante para a história e tal, mas existe na universidade uma autossabotagem muito forte, principalmente na universidade brasileira. Há uma autossabotagem. E essa autossabotagem, ela passa para o aluno. A primeira coisa que... Isso na filosofia é fortíssimo. A primeira coisa que o aluno... Por exemplo, tem um aluno meu, que era do IF, e que hoje está fazendo filosofia, e ele está indo lá na Zona Norte, a gente está lendo Hegel. Eu e ele, a gente está estudando Hegel. Está estudando comigo. E ele foi conversar com o professor, aí disse, não, eu queria ler Hegel. O professor disse, não, antes de você ler Hegel, você tem que ler Kant. Aí, daqui a pouco ele vai dizer, antes de você ler Kant, você tem que ler Spinoza. Antes de você ler Spinoza, você tem que ler Aristóteles. Vamos fazer o seguinte, fica em Platão mesmo. Então, quer dizer, o cara quer ler Hegel, ele quer estudar aquilo, ele quer pensar a partir daquilo. Ele quer pensar a partir daquele ponto e dali ele sai para frente. Mas a academia tem uma coisa de segurar você. Então, assim, a filosofia acadêmica, ela tem esse processo, ela segura você e você fica remoendo em uma questão, e você não pode sair daquilo, você passa 20 anos, 30 anos, e quando você terminou, você ficou especialista numa frase de um texto de Kant, ou seja, nada, porra nenhuma. Então você perdeu o seu tempo. Isso você não vê em outros países. A França, Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha. O que você tem é um estímulo à produção do pensamento. Então, o que é o estímulo à produção do pensamento? Você tem que pensar a partir das demandas e dos problemas que se põem a você agora. E daí você vai encontrar na tradição aquilo que é interessante para você. Então, a história da filosofia, ela é vista como um elemento instrumental, entendeu? Você pensa aqui e aí você volta lá, quando você precisa, você vai lá no cara e puxa alguma coisa, mas você não precisa ficar preso àquela leitura exegética e tal. Então, acho que isso castra muito a liberdade de pensamento no Brasil. E a gente tem muita dificuldade de fazer com que a gente tenha uma contribuição realmente para a filosofia, porque fica preso, né? E você precisa disso porque você precisa da bolsa, porque você precisa da entrada no mestrado, porque você precisa do doutorado, porque depois você vira professor e a CAPES manda você fazer isso. E hoje a CAPES tem uns negócios de uns formulários que você preenche. Eu passo por isso porque a gente tem um negócio chamado produtividade, né, que a gente tem que cumprir, então a gente tem que ter tantos artigos, tantos não sei o que, tantos orientantes.
E aí isso de certa maneira, a gente perde a fluência do pensamento, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Não tem. Dentro disso aí, Fábio, qual hoje o filósofo dos antigos, dos clássicos, que é o mais contemporâneo, o mais atual, na sua opinião, que merece um carinho especial hoje? Wittgenstein? Eu acho que, assim, da contemporaneidade, a gente tem o Heidegger e o Wittgenstein, certo? Agora, Heidegger virou no Brasil uma religião, né? Então, você tem uma religião de Heidegger. Heidegger hoje é meio que uma religião, né? O Marcelo mesmo está passando aí passou pelas mãos do heideggeriano, né? Agora, o Marcelo é um colega nosso aí que está fazendo mestrado. E, assim, a gente vê realmente, nitidamente isso, assim, a academia brasileira ficou muito voltada para ele. É importante o pensamento dele, sabe? Não acho que não seja. Mas eu acho que, assim, dos clássicos, esses dois. Mas você tem dois autores assim que eu acho muito bons na modernidade. Um deles é um alemão chamado Peter Sloterdijk, né? Que ele fez um livro chamado Crítica da Razão Cínica, certo? Que é um pensador alemão de tendência mais de direita, mas que é um pensador muito agudo e forte. E você tem um outro que eu gosto muito, que é um pensador mais de esquerda, que é o Slavoj Žižek, também, que é um neo-hegeliano, né? Então você tem coisas surgindo na filosofia. A filosofia não morreu, ela continua, né? O Wittgenstein decretou a morte da filosofia na década de 20, mas a filosofia continua, apesar disso, né? E eu acho que os problemas estão postos, né? Agora, assim, como isso vai se desdobrar no Brasil vai demorar a chegar, né, nessas coisas. Eu acho que o Brasil não tem, assim, não sei, é difícil dizer isso, mas eu não sei se é a língua portuguesa ou se é o clima do país ou se é essa sabotagem, mas eu sinto que a gente está muito distante ainda de produzir algo de significativo para a filosofia. Por isso que eu gosto muito de pensar assim. Eu gosto de fazer a pergunta: o que é que a filosofia pode oferecer ao Brasil? É mais interessante do que pensar o que o Brasil pode oferecer à filosofia. Entendeu? Então, pensar nisso, né? O que é que a filosofia pode oferecer ao Brasil? O que é que o estudo de filosofia pode oferecer à sociedade brasileira? Que ferramentas ela pode dar, né? Porque realmente a gente ainda está muito longe da tradição de alguns países que têm séculos de tradição, né? Até na própria Constituição universitária. Você imagina uma coisa que Heidegger, ele era professor da Universidade de Heidelberg, e ele passava 6 meses numa cabana. Otto Neuberg, ele construiu uma cabana, ele ia lá, passava 3, 4 meses na cabana, só estudando. Depois de 3, 4 meses ele vinha, né, e fazia um curso de 3 meses no verão. E depois ele voltava para a cabana. Pronto, era isso que ele fazia, uma aula de 3 meses, fazia um curso de 3 meses, né? O pessoal se inscrevia, um curso de verão, dava algumas conferências. Tu imagina hoje o que é a CGU ia dizer se você dissesse isso para ela, né? Não, vou passar 3 meses numa cabana ali, depois eu volto para dar aula. Você acabava preso. Mas como é que pode ser 40 horas? Tem que bater ponto, entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil você entender, né? Você precisa dar, de certa maneira, essa carta branca para o pensamento, entendeu? A sociedade precisa permitir que o pensamento tenha essa liberdade, né? E para isso você precisa, de certa maneira, confiar ou acreditar nos seus pensadores. Você precisa dar a eles a carta branca para que eles possam criar, né? Eu acho que a gente está numa situação, e aí na academia acontece isso. A gente chegou num nível de produtividade onde a gente tem muitos artigos, publicações assim enlouquecidas. Eu tenho um colega dizendo que tem professor na universidade publicando 5 artigos por ano. Meu amigo, o cara fazia 5 artigos. 5 artigos? Edmund Gettier, que é um filósofo, publicou um artigozinho de 5. Platão tem um conceito de conhecimento, né? Conhecimento é crença verdadeira justificada. Conhecimento, um conceito que tem lá 2000 anos. Esse conceito era considerado hegemônico, ninguém discordava do conceito de Platão. Até a década de 60. Aí esse Edmund Gettier fez um artigo de 3 páginas, 4 páginas, mostrando que tem uma situação na qual não pode ter conhecimento sem ter crença justificada, e criou uma nova área da filosofia.
Ele não precisava fazer mais nada. Ele podia ser aposentado. Vamos aposentar esse cara. Pronto, resolveu. O cara fez um artigo de 3 folhas, pronto, resolveu. Hoje você faz porrada de artigo que quando você vai moer, não tem nada.